Clara seguiu até uma mulher de meia-idade que amassava massa de pão sobre uma tábua de madeira, à porta de uma casa que exalava um cheiro quente de fermento e lenha. Posso ajudar? Meu nome é Clara, perguntou, hesitante, gesticulando para a massa. A mulher ergueu os olhos, surpresa, mas sorriu, um sorriso cansado, de quem trabalhava desde antes do sol nascer. Sabe amassar pão, menina? Não muito bem, Clara admitiu, um riso nervoso escapando. Eu me chamo Elsa, e vou te ensinar hoje. Entre. Clara respirou fundo antes de atravessar a porta. O interior da casa era simples, mas acolhedor. O forno de barro irradiava um calor agradável, e o cheiro da massa fermentando lembrava, por um instante, algo distante de sua própria infância. Enquanto isso, do lado de fora, o restante da vila seguia seu ritmo habitual. Martelos continuavam batendo na forja. Animais atravessavam lentamente as ruas de terra. Comerciantes abriam suas pequenas bancas. E, espalhados entre aquela rotina aparentemente comum, os integrados faziam o possível para parecer que sempre haviam pertencido àquele lugar. Daniel, por sua vez, se aproximou do ferreiro principal, um homem largo de ombros, barba grossa salpicada de cinza, e ofereceu ajuda com um gesto simples, apontando para o fole que inflava as brasas da forja. O ferreiro o observou por um momento, talvez notando um brilho metálico estranho da perna de Daniel sob a calça, mas, como a mulher do pão, aceitou a ajuda sem questionar. Era assim que funcionava em lugares como aquele. Ninguém perguntava demais sobre quem ajudava. Foi então que Clara viu algo que a fez congelar, as mãos ainda cobertas de farinha. No centro da rua, dois guardas de voral, não os de Rodrigo, mas os locais, com armaduras de couro simples e lanças curtas, riam de algo no chão. Um deles segurava, pela ponta de uma vara, um slime azul que se contorcia, tentando escapar. O mesmo tipo de azul que tinha subido pelo joelho de Clara, na clareira da cabana. Não! Ela quase gritou, dando um passo à frente. Mas a mulher, dona da casa que Clara estava ajudando, tapou-lhe a boca com firmeza. Gesto de proteção para que os guardas não a vissem, mesmo dentro de casa. Clara viu o guarda rindo, erguendo a lança e descendo com toda a força. O slime explodiu numa pequena chuva de gel, e os dois homens riram mais alto, chutando os restos pegajosos para a sarjeta de terra. Pragas, um deles disse, cuspindo no chão empoeirado. Essas coisas são uma praga. Clara estava pálida, os lábios tremendo. Os olhos permaneciam fixos na pequena mancha azul que escorria lentamente pela terra, misturada à poeira da rua. A mulher retirou a mão de sua boca apenas quando os guardas já haviam se afastado alguns metros. Calma, menina, disse Dona Elsa, voltando a ajeitar o avental coberto de farinha. A voz era mansa, quase maternal, a mesma que havia recebido Clara poucos minutos antes. Não vale a pena chamar a atenção deles. Clara respirou fundo, ainda sem conseguir desviar o olhar. Era bom demais para ser verdade. Todas as vilas, todas iguais? Murmurou, decepcionada. Dona Elsa franziu levemente a testa. Como assim? Clara balançou a cabeça. Nada. A mulher voltou a sovar a massa com movimentos lentos. Eles não fazem isso por maldade, se é isso que está pensando, minha querida. Clara ergueu os olhos. Não. Slimes aparecem perto das casas quando chove muito ou quando a umidade aumenta. Escorregam pelas ruas, entram nos celeiros, estragam hortas. Já vi muito idoso cair por causa deles. Clara deu de ombros, como se estivesse decepcionada. Ainda emocionada, os guardas só espantam essas coisinhas antes que alguém se machuque. Alguns exageram na força, mas preferem isso a ver uma criança quebrar a cabeça numa queda. Clara permaneceu em silêncio, fora que o gel que eles soltam é muito bom para fazer muitas ferramentas. Alguns vizinhos usam para colar a sola dos sapatos, colocar quadros na parede, e outras coisas ainda, acredita? Disse Dona Elsa, inclinando a cabeça e soltando um sorriso sincero. Eu sou um pouco mais simples. Não costumo usar o gel, por conta que tem que esquentar até ficar mais pegajoso, dá um pouco de trabalho, e eu prefiro fazer as coisas um pouco simples. Um pouco mais no braço, sabe? Disse sorrindo. Mesmo sendo tão bom para fazer tanta coisa, mocinha. Não precisa se preocupar.
Aquilo não diminuía o aperto em seu peito. Ainda conseguia sentir o pequeno slime azul subindo por sua perna dias antes, curioso, quase brincalhão. Parecia impossível acreditar que criaturas tão fofas pudessem ser vistas apenas como pragas enquanto vivas, e ferramentas quando estouradas. Clara demorou um instante para responder. Olhou mais uma vez para a rua, onde a pequena mancha azul que já começava a desaparecer sob o chão por onde andavam os moradores. Toque, toque. Alguém bate à porta e começa a entrar devagar. Sons de passos são escutados, e vão aumentando a intensidade de pouco em pouco. Oi, mocinho, bom dia. Você veio ver a sua amiga? Ela está aqui comigo, disse Dona Elsa, sorrindo. Oh! Isso se ela não for a sua namorada, completou, esbanjando um sorriso sincero sem mostrar os dentes, articulando com a cabeça e balançando os ombros. Na porta, Gael, um balde de água na mão, metade derramado na túnica. O cabelo grudado na testa de suor. Ele travou, olhou para Clara. Clara olhou para ele. Os dois coraram. Ao mesmo tempo, Gael gaguejou, erguendo o balde como se fosse escudo. Não, não, dona. A gente não, ela não é, eu não. Clara soltou junto, a voz saindo fina. Travou. As mãos dentro da massa. A gente só. Eu conheci ele ontem. Na noite passada. A gente é só conhecido ou algo assim? A mulher arqueou uma sobrancelha só. Devagar. O canto da boca subiu, mas não chegou nos olhos. Era o tipo de sorriso que vinha com ruga funda no canto da testa. O sorriso dela cresceu, mas agora era diferente. Era aquele sorriso de quem já viu muito chão. Ah, é? Disse, arrastando a voz. Ontem na noite passada? Pois é assim que começa, minha filha. Numa noite, depois outra, depois em outra ainda. Quando vê, terminou dando uma risada para dentro. Clara abriu a boca. O ar quente do forno entrou antes da palavra sair. Fechou. A farinha grudava no canto das unhas. Clara não poderia dizer simplesmente que o ontem dela tinha gosto de ferrugem e parede fria. Que viu o rosto dele pela primeira vez com tocha tremendo e porta rangendo. Não sabia que cara Dona Elsa faria se soubesse de onde vieram. Apenas sabia que Ramoge pediu para se misturarem. Uma palavra errada e Voral deixava de ser esconderijo. Então engoliu. A farinha desceu seca, arranhando. E com ela, a verdade que não podia ter nome. Dona Elsa esperava, com aquela sobrancelha erguida, de quem junta 2 mais 2. Clara baixou os olhos, apertou a massa entre os dedos até os nós ficarem brancos. Foi uma noite longa, disse, e a voz saiu menor que o cômodo. Gael percebeu o desastre vindo. Respirou fundo e puxou o sorriso dele. Aquele escudo que sempre usava. A senhora deve estar esperando os netos, certo? Largou o balde no chão com um baque molhado. Se eu fosse namorar alguém, ia ser com alguém que não me viu tropeçar e cair de cara naquela lama ali, disse, apontando para fora, para uma parte recém-molhada do chão de terra, devido à goteira do balde que carregava. Ele piscou para Clara, disfarçando. Clara corou, não sabia se questionava ou continuava com a história. Dona Elsa olhou de um para outro. Viu o vermelho na orelha da menina. Viu o jeito que Gael coçava a nuca, sem graça demais para quem tá só fazendo piada. Suspirou. Um suspiro fundo, de quem decide não cavar mais. Sei, murmurou. E só. Deu as costas, voltando para a bancada. Pegou a massa que já estava fazendo, quase no ponto. Se não é nada, então tudo bem. Gael e Clara se olharam de novo. Rápido. Desviaram. O calor lá dentro não era só do forno. Dona Elsa bateu a massa na bancada com um som forte, meio sem querer. Pá, vocês me desculpem o interrogatório, viu? O sorriso agora era mais manso. Casa pequena, todos os meus netos já saíram, e a gente fica querendo conversar. Gael pegou o balde novamente, e antes que ameaçasse entrar, a senhora o interrompeu. Sou Elsa. Dona Elsa, todo mundo me chama assim. Apontou o queixo para Gael. E você, menino? Qual é o seu nome? A orelha ainda queimava do vermelho de antes. Gael, disse. E fez bico de meio segundo, sem perceber. Só Gael. Elsa franziu a testa. Provou o nome na boca, como fazia com a sopa. Gael, repetiu, arrastando o L, nome diferente. Forte. Daqueles que a gente não ouve por aqui não.
estreitou os olhos, medindo ele de cima a baixo. A túnica no ombro, o calçado de couro justo e apertado nos pés, o jeito que ele segurava o balde contra o corpo, por conta do peso. Filho de quem você é, menino? O sorriso escudo do Gael rachou no canto. Ele abriu a boca, olhou pro chão de terra batida. Da Marta, respondeu, baixo. Minha mãe é Marta. Dona Elsa esperou. 1 segundo. 2. Quando não veio o nome de pai, ela assentiu, devagar. Marta. Passou a língua no céu da boca, buscando lembrança. Não conheço. Deu de ombros, e continuou sovando a massa. Vocês devem ser de longe mesmo. Virou o corpo pro forno, mas apontou com o queixo uma garrafa de vidro grosso, bojuda, parada perto da beirada da mesa. Cheia de marcas de dedos que embaçaram levemente. Menino Gael, me faz um favor? Enche essa garrafa pra mim? Claro, respondeu. Gael entrou na casa, lentamente, entreolhando Clara, que franzia a cara, desconcertada com a resposta do assunto sobre os dois. Ao jogar a água do balde para a garrafa, bateu na borda, frio contra os dedos. Inclinou devagar, mirando o gargalo da garrafa. A mão tremia um pouco. Não de peso. O fio de água bateu na cerâmica com um som oco que foi afinando até sumir. Gluck, GLUC, GLUC. Encheu até a boca, quase transbordando. Ainda tinha água no balde. Metade, balançando. Gael endireitou as costas, limpou a palma molhada na túnica, sem tirar os olhos da garrafa agora cheia. Depois, deu um passo. Outro. Parou do lado de Clara. Perto o bastante sussurrar. Colocou a mão no ombro dela, num gesto silencioso. Desculpe se incomodei. Foi apenas para distrair. Sem problemas. A voz saiu baixa, quase grudada na farinha sobre a mesa. Eu fui pega de surpresa. Ele se inclinou mais um pouco. O cheiro de farinha e lenha queimada se misturava com o suor da túnica dele. Você também viu o que aconteceu lá fora? Não viu? Murmurou. Clara parou de sovar por meio segundo. Só o suficiente para a farinha cair da ponta dos dedos. Do slime lá fora? Ela engoliu. Sim, Gael respondeu, seco. Suspirando. Um silêncio. Curto. Pesado. Eu vi. Dona Elsa me disse que fazem ferramenta com eles, ou algo assim. Caraca. Estamos em um videogame mesmo. Quando será que a gente mata o chefão? Disse Gael, brincando de forma irônica, enquanto olha de rabo de olho para a porta aberta. De repente, a porta rangeu. Não foi batida. Foi empurrada devagar, como quem testa se pode entrar. Ramoge. O cajado bateu primeiro no chão de terra. Toque. Depois a bota. Depois o resto dele. O cheiro da casa mudou. Farinha e lenha continuaram, mas veio junto um fundo de poeira de estrada. Dona Elsa ergueu os olhos da massa. Não se assustou. Vila Pequena aprende cedo a não mostrar susto. Boa tarde, Ramoge disse. A voz era baixa, gasta. Não pediu licença, cheiro bom de pão. Dona Elsa limpou a mão no avental. 2 vezes, olhou para ele de cima a baixo. O cajado torto, o chapéu levemente coberto de pó. Os olhos fundos. Boa tarde, querido, respondeu, com graça, sorrindo. Tô acabando de colocar o pão no forno, então a nova fornada vai demorar um pouco. Mas se o senhor tiver fome, sempre tem um pedaço de ontem. Ramoge deu 2 passos para dentro, esboçando um sorriso. Um sorriso pequeno, mas real. Coisa que Gael nunca tinha visto no rosto dele. Pão de ontem da Elsa? Ainda não acabou? Oh, que gostoso! Disse, e a voz perdeu um pouco de peso. A senhora ainda põe alecrim na massa? Dona Elsa bufou. Um riso saiu junto, sem querer. Alecrim é caro, Ramoge. Cê sumiu por meses e ainda acha que eu tô rica? Eu mudei a receita. Dona Elsa bufou de novo, mais fundo dessa vez. O peito subiu, os ombros acompanharam, e ela soltou o ar num sopro quente que fez uma mecha grisalha voar e grudar na testa suada. Junto com o bufado, um riso escapou sem querer. Ela cruzou os braços num estalo, o pano de prato preso numa das mãos, e bateu o pé uma vez no chão de cimento gasto. Só faço se o senhor me pedir. Aí desarmou. Descruzou os braços devagar e estalou o pano de prato no ar antes de acertar o ombro dele. Clara parou de sovar. A massa grudou na mão, esquecida. Gael segurou o balde com força. A água fez tibum contra a madeira.
Os dois se olharam. Rápido. Sobrancelha da Clara franzida. Queixo do Gael travado. Devagar, arrastando o pé no chão para não fazer barulho, Clara se inclinou na direção de Gael. O cabelo dela caiu na frente do rosto, grudando na farinha da bochecha. Cê tá vendo isso? Sussurrou, a voz quase inaudível, mas atropelando as sílabas. Os olhos não desgrudavam de Ramogi. O Ramogi, sorrindo. Gael puxou o balde para perto do corpo, como escudo, e respondeu sem tirar o olho da cena. A sobrancelha dele subiu tanto que quase sumiu no cabelo. Ele não é todo marrento não, sussurrou de volta, incrédulo. Os dois ficaram ali, parados feito estátua, trocando olhares rápidos e cochichos abafados. Dona Elsa olhou para Clara. Para Gael. Voltou para Ramogi. Os olhos dela juntaram as peças, mas a boca não disse nada, pois esses pequenos ajudaram, viu? Disse com um sorriso. Você parece cansado, se quiser, pode se sentar um pouco. Dona Elsa apontou o banquinho de 3 pernas. O mesmo de sempre, cê sabe onde fica a caneca. Se quiser água, embora não beba muito, né? Esse homem misterioso que só aparece de vez em quando, disse rindo. Gael piscou, olhou pro banquinho, olhou para Ramogi tirando a caneca de barro da prateleira sem pedir. E cês dois? Disse, sem olhar para eles, estão todos juntos? Ela parou. O silêncio pesou por um segundo. Aí virou o rosto, devagar, e cravou os olhos em Ramogi. A sobrancelha arqueou, o queixo levantou, e o pano de prato torceu na mão dela até os nós dos dedos ficarem brancos, igual à última vez. A voz saiu mais baixa, quase um fiapo. Mas tinha peso, o tipo de peso que lembrava daqueles outros meninos, há vários anos atrás. Os que chegaram com os mesmos olhos assustados que Gael e Clara tinham agora. Os que Ramogi levou dizendo era apenas para uma aventura. Ramogi só coçou a nuca, o olhar desviando pro chão de cimento. Dona Elsa esperava. Ramogi tomou um gole d'água. Limpou a boca com as costas da mão. A última vez foi complicada. Coçou a nuca, desviou o olhar. Deixa pra lá. Tocou a mão em seu cajado. Respirou fundo. Era a primeira vez desde o calabouço que tudo parecia calmo, como se estivesse em casa. Dona Elsa bateu as mãos, pegando uma forma de metal e colocando a massa de pão que estava fazendo acima. Então, o senhor é o que desta vez? Tio, pai, disse, inclinando a cabeça para Gael e Clara. Ramogi não respondeu de cara. Encarou a forma que agora estava a massa de pão. Encarou a garrafa de água que Gael encheu. Sou responsável, falou, por fim. Eles estão ajudando a senhora, pelo visto. Isso é bom. Dona Elsa assentiu, devagar. Ajudam. São educados. Meio assustados, mas educados. Cruzou os braços, o pano de prato pendurado no ombro. Cês são de longe, né? Dá pra ver pelo olhar. Muito, muito longe. Ramogi segurou o cajado com as 2 mãos. Os nós dos dedos ficaram brancos. Longe o bastante, disse. E era tudo que ia dizer. Um silêncio. O forno estalou. Minutos depois, o segundo susto do dia chegou. 2 guardas de Cairósia entraram na vila montados em cavalos pretos, as armaduras polidas brilhando sob o sol, diferentes das peças rústicas dos guardas locais. Conversaram brevemente com os homens de Voral, que se curvaram em respeito imediato. O príncipe Rodrigo quer que fiquemos de olho. Não deixem passar nada. Um dos cavaleiros disse, a voz alta o suficiente para chegar até a casa de Dona Elsa. O escolhido pode estar na região. Os guardas locais assentiram, solícitos. O grupo prendeu a respiração. Ramogi fez um gesto silencioso com a mão, esperem. E todos obedeceram, parados. Os cavaleiros de Cairósia trocaram mais algumas palavras, riram de algo que ninguém ali pôde entender, e seguiram cavalgando pela rua principal, sem desviar os olhos para as ruas. Foram embora sem notar nada. Gael soltou o ar que tinha represado nos pulmões, sentindo as pernas quase cederem de alívio. Isso foi por pouco. Ramogi não disse nada. Apenas observou a rua vazia por mais um instante, como quem desconfia que o perigo, mesmo invisível, ainda flutuava no ar. Os olhos dele foram para Clara. Depois para Gael. Uma ordem muda. Quietos. Normais. Clara voltou a sovar. Com força demais. E eu? Acho que vou pegar mais água,
disse Gael, andando em passos curtos e saindo da casa. Antes que Gael pudesse sair, Ramogi apenas declarou, de forma rápida: espere, garoto. Nós vamos para outro lugar. Gael esperou na porta. Ramogi inclinou para a direção de Clara, como se mostrasse uma direção a Elsa. Dona Elsa puxou a massa que estava na frente de Clara, com as marcas dos dedos da menina ainda fundas. Colocou a massa em uma forma parecida com a primeira. Pode ir, menina, disse, e a voz veio mais mansa. Tirou o pano do ombro e jogou para Clara. Limpe essas mãos. Farinha demais racha a pele. Clara pegou o pano. Estava quente do corpo da senhora. Limpa-o devagar. Dona Elsa entrou para dentro da casa, e quando saiu, estava segurando um grande pão. Levem. Devem estar com fome, obrigado, disse Ramogi, pegando o pão. Gael já estava na porta, com o balde na mão, esperando. Ramogi passou por ele, pegando o cajado encostado na parede, com a outra mão. Não se despediu. Disse apenas: vamos. Os três saíram. O sol da tarde bateu de frente, forte depois da sombra da casa. Dona Elsa ficou na porta. Com um sorriso, apenas acenou. Quando viraram a esquina, Ramogi quebrou o silêncio. Gael. Deixa o balde perto do poço, apontou com o queixo, sem parar de andar. Gael obedeceu. Largou o balde na pedra quente, fazendo a água dançar. O Daniel já conseguiu ter avanços. Ramogi continuou, os olhos varrendo as janelas fechadas da vila. Estamos seguros. E o William? Onde está? Perguntou Gael. Ramogi apenas soltou o ar pelo nariz e continuou andando. A L.O. E o meu amigo? Cadê ele? Ele está bem. Gael elevou o tom de voz, preocupado. O senhor viu os guardas pela janela, não viu? Estão atrás da gente, não estão? E o Daniel? Onde está? Completou Clara. Ele também, é verdade. Hein? Cadê eles? Não vai dizer nada? Gael, insistindo. Enquanto cutucava a túnica de Ramogi. Eles estão bem. Ramogi respondeu, de forma rápida, e continuou caminhando, para frente. Uma mão apoiada no cajado, e a outra segurando o pão pelo braço. Clara ajeitou o pano nas mãos. Dobraram 2 ruas. Terra, galinhas ciscando, roupa no varal. Tudo normal demais. Pararam na frente de uma casa baixa. Porta de madeira descascada. Sem chaminé. Ramogi empurrou com o cajado. Entrem. E os 3 entraram para dentro, enquanto Voral seguia fingindo que era só mais um dia de pão e slime pisado. Ei, vocês estão aí, Gael disse enquanto ficava mais aliviado por ver os outros. Ali estavam William e Daniel, sentados em um banco de madeira rústico. Foi numa casa pequena, que o grupo finalmente se permitiu descansar por alguns minutos, longe dos olhos da rua. A casa tinha poucos cômodos. Em um fogão de pedra apagado encostado às paredes. O cheiro de fumaça antiga impregnava a madeira, misturado a um odor mais terroso, de batatas guardadas num canto, dentro de um saco de juta remendado. Ramogi tirou o pão de ontem debaixo do braço, o da Dona Elsa, quebrou ao meio com um estalo seco e deu metade para Gael, e metade para Daniel. Comam, disse. Só isso. Gael olhou para o pão. Olhou para William. Quebrou um pedaço menor e estendeu. William aceitou com a mão boa. Os 2 mastigaram em silêncio. Farinha seca, gosto de casa. Ramogi arrastou uma cadeira de madeira para perto, sentando-se atrás de William. Raak! O chão fez um barulho de arrastar móveis. Ramogi se sentou com um suspiro que parecia guardar por 20 anos. Largou o cajado no chão, entre as pernas. Pela primeira vez desde o calabouço, os ombros dele desceram. Foi ali que William, sentado num banco de madeira, finalmente tirou o diário de dentro da túnica. Abriu-o com cuidado, como quem teme que as páginas se desfaçam ao toque. As primeiras folhas continham apenas desenhos, traços feitos a carvão ou a tinta. Junto com alguns borrados pelo tempo, outros ainda nítidos. Uma cabana, uma fogueira, com figuras sentadas ao redor. E então, William arregalou os olhos. Ele estava lá. E Gael. E Clara. E Daniel. Todos desenhados com traços simples, mas inconfundíveis. O jeito que Gael cruzava os braços, o cabelo de Clara, a postura rígida de Daniel, apoiado na perna que, mesmo no desenho, parecia diferente da outra.
como se alguém os tivesse visto, e os colocado sobre o papel. O que você está lendo? A voz de Ramogi veio de trás, já levantado, fazendo William se sobressaltar, quase deixando o diário cair. Ele se virou, segurando o caderno com as duas mãos, como se isso pudesse protegê-lo de alguma coisa. Isso é seu? Ramogi estendeu a mão, num gesto calmo, mas que não admitia recusa. Não é seu. Dê para mim. William hesitou, olhando uma última vez para os desenhos antes de entregar. Por que aqui tem desenhos? Disse, com a voz tremendo, como? O Senhor nos disse que ninguém poderia. Não é seu, Ramogi repetiu, mais firme, guardando o diário dentro do próprio manto com um movimento rápido. Esqueça o que viu, mas... esqueça. E sem mais nenhuma palavra, Ramogi apenas o encarou. E voltou a se sentar, enquanto o grupo comia o pão.